Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos e ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero meditar com vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9 adiante, até o versículo de número 12, que diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós vemos aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o caráter da sua pregação, de tudo que ele pregava. E nós vemos que o caráter da pregação de Paulo era totalmente cristocêntrica. Paulo vai dizer, né, que tudo que ele falava, que as palavras que ele falava, não era de sua própria sabedoria, não era de seu próprio entendimento, mas era a demonstração do Espírito e do poder, né? E nós sabemos que o evangelho que salva verdadeiramente é o evangelho que tem como base Cristo. Tem que ser um evangelho cristocêntrico, porque hoje o homem, ele prega um evangelho, né, que está voltado para o ser humano. Mas não, o evangelho de salvação continua sendo a mensagem da cruz, né? A mensagem do sacrifício de Jesus. E aqui no versículo 9 adiante, ele vai falar que tudo aquilo, né, que nós jamais imaginávamos, foi nos revelado através do Espírito Santo. Quem que é esse Espírito Santo, né? É o Espírito que Deus deixou, o Deus, né, que Deus enviou aqui para nós, quando ele subiu de novo ao céu. E o apóstolo Paulo vai falar que o Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E muitas das vezes nós não paramos para pensar nessa obra tão maravilhosa que o Espírito Santo veio fazer aqui na terra. Olha para você ver que coisa maravilhosa, saber que o Espírito Santo habita, que o Espírito Santo habita em nós, que ele está conosco todos os dias, que ele quer nos revelar as profundezas de Deus. Mas nós não paramos para meditar nisso, porque muitas das vezes nós nos contemos, né? Contentamos apenas em ficar no superficial, em apenas levantar nossa mão, aceitar Jesus e já achamos que é o suficiente, mas não, o Espírito Santo quer que nós temos intimidade cada vez mais com ele, porque ele quer demonstrar para nós verdadeiramente quem é Deus. Como nós vamos conhecer as profundezas de Deus quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso interior? É de dentro para fora. Que assim, né, o Espírito Santo começa e agindo na vida do ser humano, porque o ser humano não pode entender essa palavra aqui se não for com a ajuda do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado aqui para convencer, né, os seres humanos do pecado, do juízo e da justiça. Então nós sabemos que sem a ajuda do Espírito Santo, o homem pode, né, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento, o Espírito Santo não abrir os seus olhos espirituais, jamais ele poderá entender o tamanho do amor do nosso Deus para conosco. Aí eu me levo, né, a meditar lá em Efésios, capítulo de número 3, onde Paulo vai começar a lhe fazer uma oração. E ele fala, né, por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja corroborados com poder pelo seu Espírito, um homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Aí ele termina falando, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O que é esse poder que nós opera? É através do Espírito Santo de Deus, e é através dele que nós conseguimos entender qual que é a altura, qual que é, né,
a profundidade, qual que é a largura desse amor que Deus tem para com nós. Mas eu fico meditando, as pessoas hoje, elas querem apenas, né, ver o Senhor Jesus, quer ver os milagres do Senhor Jesus, mas não quer colocar o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida. Elas não querem se aprofundar no conhecimento, né, de quem é o nosso Criador, de tudo que Ele tem para fazer na vida do ser humano, que é muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder que nós opera, as pessoas não querem ter Deus na sua vida, não querem ter esse Espírito Santo maravilhoso habitando junto com elas, por muitas das vezes porque tem medo, porque sabe que para você, né, se entregar verdadeiramente, você tem que desfazer de muitas coisas, você tem que desfazer do seu ego, você tem que desfazer da sua vida errada. Então as pessoas preferem ficar ali no superficial, falando de Deus, mas não tem Deus, mas não convive com Deus, não tem o Espírito Santo morando dentro do seu coração. Aí isso me faz meditar em Lucas, capítulo de número 19. Onde a palavra do Senhor vai nos contar sobre um homem chamado Zaqueu. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele era, né, ali um cobrador de impostos, né? E provavelmente as pessoas ali, né, tinham como inimigos cobrador de impostos. Mas Zaqueu era um homem de pequena estatura, mas um dia ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. E a multidão era tanto, e além dele ser baixinho, ele não conseguia ver quem que era Jesus, mas seu coração ardia de vontade de ver quem era Jesus. Então ele subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. E Jesus, olhando para cima, disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Vemos, né, que Zaqueu desceu correndo, apressadamente, recebeu Jesus com alegria. Sabe o que eu medito nessa passagem desse homem aqui? Ele queria ver quem era Jesus, porque ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Isso que é mergulhar no amor de Jesus. Então, quando Jesus mandou ele descer depressa, ele imediatamente obedeceu, porque ele viu a oportunidade ali, não somente de ver, mas conhecer o amor de Deus, conhecer o amor que o Senhor Jesus tinha para dar para ele. E a Bíblia diz que Zaqueu desce ali, vai receber Jesus com alegria. Enquanto muitas pessoas estavam ali, né, dizendo, né, quem que é esse que está entrando na casa de um pecador? Mas é isso que eu quero que você entenda. Não importa se você é pecador, você tem que entender que Deus deixou um remédio para o ser humano. Deus deixou um remédio para essa humanidade perdida em seus próprios pecados, que é quem? Que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo está dizendo para você: meu filho, desce dessa árvore, meu filho, desce, sai do superficial. Hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero mostrar para você o tamanho do meu amor, eu quero mostrar para você a profundidade das riquezas que eu tenho para revelar para você nesse dia de hoje. Zaqueu, desce ali depressa, recebe Jesus na sua casa. E ali imediatamente ele começa, né, a dizer para o Senhor: ó, Senhor, se eu tenho feito isso, eu tenho, né, pegado ali, cobrado alguma coisa a mais, eu restituo em dobro. Ou seja, ele estava expondo para Jesus tudo que ele tinha no seu coração, que ele sabia que não era o certo. E Jesus, olhando para ele, disse: hoje veio a salvação a esta casa. Zaqueu imediatamente entendeu que ele não podia só ver Jesus, ele tinha que deixar Jesus mudar a vida dele. Essa que é a mensagem que eu quero deixar para você. Essa profundidade que o Espírito Santo quer trazer para você nesse dia de hoje não se contém apenas em ver Jesus. Deixe o Senhor Jesus entrar na sua vida, mudar a sua história. Não tenha medo daquilo que Jesus pode fazer por você, porque é aquilo que os olhos não viu, é aquilo que você nem imaginou, é aquilo que é muito mais do que você pede. O Senhor Jesus quer fazer, Ele pode fazer para você. Só que você tem que dar essa liberdade, se entregar por completo. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel vai ter uma experiência ali, né? Porque Deus vai mostrar para ele visão, né? Sobre as águas purificadoras. E vemos ali, né, que ele começa a passar por aquelas águas. Primeiro vai pelos artérios, depois pelos joelhos. E a palavra do Senhor, né, vai falando para ele que ele tinha que entrar cada vez mais. Sabe o que simboliza isso? Que você não pode deixar, né, apenas o Espírito Santo e trabalhar na sua vida por um pouquinho só. Não, você tem que mergulhar totalmente. Você tem que deixar, né,
se levar completamente pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que se entregar de corpo e alma. Mergulhar significa o quê? Deixar ser levado pelo quê? Pelo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sem medo, porque quando as águas estavam nos seus pés, talvez ele pudesse ainda voltar atrás. Ali no joelho ainda ele tinha um pouco de força para voltar atrás. Mas quando nós estamos totalmente mergulhados no amor de Deus, nós conseguimos compreender o tamanho e a grandeza daquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Tenha prazer de conhecer quem é o Espírito Santo. O que ele quer fazer na sua vida, nessa obra de salvação maravilhosa. Faça como Zaqueu, né? Não fique aí, né? Só querendo ver Jesus, mas não, mergulhe no seu amor, mergulhe na sua graça. Tenha essa chance na sua mão, pega ela com todas as forças que você tiver hoje e mude a sua vida através do amor de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu deixo para você, que você venha meditar e ser edificado hoje para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém.